Oi gente, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal Dominando o Mandarim. Hoje nós vamos falar sobre educação na China. Para você que não sabe, eu morei 15 anos na China e passei toda a minha infância lá, desde os 2 anos até os 18, quando eu entrei no jardim de infância, não sei se é assim que falam ainda, até eu me formar na faculdade. Só que hoje eu vou contar para vocês como é do ponto de vista de um chinês local estudando lá. Quais são as dificuldades, quais são as diferenças. Para começar, uma criança chinesa entra na escola com aproximadamente 3 anos. Então ela passa 3 anos no pré-primário, se preparando para entrar na primeira série. O ensino fundamental na China é de 6 anos. Depois desses 6 anos, eles têm 3 anos de Chuzhong, que é estilo middle school dos Estados Unidos, e depois mais 3 anos de Gaozhong High School. Então é como se pegasse o ensino médio e dividisse em 2. Então você tem 6 anos, mais 3, mais 3. 12 anos de estudo para depois você entrar na faculdade. No pré-escolar é o momento que o aluno começa a aprender o essencial. Ele começa a aprender alguns caracteres, algumas continhas de matemática e ele passa o dia inteiro na escola, das 8 às 5 da tarde. E é assim quase durante a vida toda dele. Então, no pré-escolar, além dele aprender a ler, escrever e algumas contas de matemática, ele vai ter um bom tempo que é para ele estar aprendendo artes, fazendo educação física, aprendendo música, fazendo aulas extracurriculares, diversificando bastante o currículo. E uma coisa, é costume na China, depois do almoço, todo mundo tirar 1 a 2 horas para dar uma dormida. E isso acontece também quando a pessoa já está trabalhando. A empresa dá, além do tempo da pessoa almoçar, um tempo para ela dormir também. Isso é super comum. Quando a criança entra na primeira série, aproximadamente com 6 anos de idade, é aí que começa a complicar. Ela passa a ter muito dever de casa, tendo que passar muito tempo estudando, e os pais e professores também já começam a ficar bem mais exigentes, exigindo que seus filhos e alunos tirem notas de 90 para cima, e se isso não acontecer, muitas vezes tem até um castigo. Quando eu digo 90, eu já estou dando até uma folga, porque eu já tive em sala de aula, quando o aluno tirava menos de 95, a professora puxava a orelha do aluno, torcia na frente de todo mundo, que era justamente para o aluno passar vergonha e ele se dá conta que tem que estudar. Agora, uma coisa muito legal da escola chinesa é que você tem muitas oportunidades para participar de eventos, atividades, coisas extracurriculares. Nós e nossos colegas já fomos várias vezes selecionados para participar de programas de televisão, para apresentação dentro da escola, para cantar, para dançar, para fazer uma viagem. Então, nesse sentido, realmente enriquece muito o currículo do aluno. E pelo fato do aluno passar tanto tempo na sala de aula, o professor acaba se tornando um pai para eles, onde muitas vezes o professor está mais ciente do que está acontecendo do que o próprio pai do aluno. Em todas as escolas que eu já estudei, tinha um momento reservado para o exercício matinal. Todas as aulas param, aí vai ter um recesso de mais ou menos meia hora, onde todos os alunos se juntam lá no pátio da escola e eles vão fazer um exercício que é uma espécie de dança para exercitar um pouco. Isso é muito comum também em empresas, onde a empresa dá uma pausa e todos os funcionários vão lá fora e começam a fazer o exercício. Aí toca uma musiquinha e começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a gente participava também. E todas as segundas-feiras tinha o ritual lá da bandeira, onde a bandeira era erguida, o pessoal cantava o hino nacional, com a mão bem aqui, assim, olhando para a bandeira, debaixo do sol, rachando, e aquilo representava um respeito para com a bandeira deles. Depois da 6ª série, o aluno é submetido a uma prova nacional para ver em qual middle school que ele vai estudar, como se fosse um mini Enem, para ver se ele vai conseguir entrar nas escolas mais concorridas. E se ele tirar uma nota baixa, ele vai para uma escola de bairro, uma escola um pouquinho mais inferior para os padrões deles, porque para a gente continuam sendo escolas muito boas. E aí ele passa esses 3 anos no middle school, que é a primeira metade do ensino médio, estudando, ralando, estudando, para depois fazer uma outra prova semelhante para ir para um high school, que é a segunda parte do ensino médio. E é depois que entra nesse high school que o bicho pega mesmo. Em uma das escolas que eu estudei, os alunos moravam nas escolas, era um internato. Então tinha aluno que voltava para casa todo fim de semana e tinha aluno que ficava o semestre inteiro, só voltava para casa durante as férias, dependendo de onde eles moravam. Só que nós, como éramos estrangeiras, a gente voltava para casa todos os dias. Outra questão, lá na nossa escola também, os alunos acordavam cedinho, 7 horas da manhã, iam fazer exercícios, iam correr, depois eles tomavam café da manhã
e logo depois entravam na sala de aula para começar a estudar. Eles estudavam sozinhos, cada um com seu livrinho, sem o professor lá na maior disciplina. E a aula em si começava às 8h20, que era quando a gente chegava na escola, 8h20. Nós tínhamos 4 aulas de manhã, chegava no horário do almoço, tinha um horário para você comer e para descansar de meio-dia a 12h30, então dava para fazer muita coisa. A gente que não descansava, a gente voltava para casa, comia e depois voltava para a escola. E aí à tarde tinha mais 4 aulas, eu e minhas irmãs, a gente voltava para casa às 5h30 e os outros alunos chineses continuavam estudando e até 9h30 da noite, é isso mesmo, 9h30 da noite, quando eles tinham que ir dormir para se preparar já para o dia seguinte fazer tudo aquilo de novo. Os alunos chineses são muito disciplinados. Uma outra coisa interessante que tinha também na escola chinesa, 2 vezes por dia davam uma pausa na metade da manhã e na metade da tarde para a gente fazer exercícios que eram, na verdade, massagem para os olhos. E realmente você via muita diferença. Era justamente para descansar a vista e não cansar muito os olhos. Isso era algo diário e era obrigado fazer. O professor ficava lá do lado cobrando. E aí tinha uma musiquinha com a contagem que saía no alto-falante de cada sala e os alunos ficavam lá fazendo a tal massagem. Agora, tudo isso era por uma boa causa. Era tudo para o famoso Gaokao. Gaokao é o Enem chinês, muito parecido com o nosso Enem aqui do Brasil. E é a prova mais importante da vida de uma pessoa. Para você ter ideia, essa prova acontece em junho. Eu tenho um adolescente em casa que daqui a 1 ou 2 meses vai prestar essa prova e o meu vizinho está fazendo uma construção em casa. Eu posso bater na porta do meu vizinho e falar que o meu filho, minha filha está estudando, que ele pare aquela construção até passar esse período do Gaokao. E ele vai fazer isso. Nessas semanas e até meses que antecedem essa prova, é uma pressão muito grande sobre a família toda. Porque se o aluno perdeu aquela chance de não tirar uma nota boa, já era. Ele vai ter que repetir o 3º ano do 2º grau para poder fazer essa prova novamente. Porque só quem pode fazer essa prova é quem está se formando no 2º grau. Então, perdeu a chance, já era. Vai ter que repetir mais uma vez aquele ano. E aí pronto, depois de ter feito aquela prova, o aluno espera um tempo e aí vai sair o resultado dele. Com esse resultado em mãos, ele já vai saber para qual faculdade ele foi selecionado de acordo com as que ele fez inscrição. É bem parecido com o nosso sistema SISU aqui do Brasil. As melhores faculdades ficam em Pequim, Xangai e outras cidades grandes. Então, se o aluno lá do outro lado do país tirou uma nota muito boa, ele vai atravessar o país e vai estudar em Pequim, em Xangai ou em outra universidade que ele selecionou. Agora, se ele não tiver tirado uma nota boa, ele provavelmente vai ficar na província dele mesmo, ou ele vai para alguma outra faculdade na China, mesmo sendo longe, mas que não requer uma nota de corte tão alta. Por isso que cada passo é decisivo, cada nota é importantíssima, porque não tem volta. Passou daquilo, não tem como você refazer. Depois que você se formou, não tem como você refazer essa prova do Gaokao. A não ser que tenha mudado alguma coisa hoje em dia, mas eu acho difícil. Por isso que é tanta pressão sobre um chinês. É muita gente para pouca vaga e ainda é muito mais difícil para entrar numa faculdade de renome. Hoje eu dei uma pincelada e uma resumida para vocês como é que funciona o sistema de educação na China e mais para o futuro eu vou fazer um do ponto de vista de estrangeiro na China, estudando em escola local. Para vocês que têm filhos que querem ir para a China, para vocês que têm essa dúvida, essa curiosidade e para você que fala assim, é porque eu passo muito tempo na escola, dá muito dever de casa. Quero ver você ir para a China. Quero ver você passar pelo que eu passei. Quando a gente volta pro Brasil depois de uma experiência dessa na China, é o céu. O céu você estudar só meio período e ter o outro meio período para você fazer as suas coisas. É assim, maravilhoso. Aí você entende por que os asiáticos são tão disciplinados e os brasileiros são do jeito que são. Lembrando aqui que eu não tô falando mal de nenhuma cultura, nem de um nem de outro. É só para vocês verem mesmo essa diferença. Entenderem por que as coisas são do jeito que elas são. Será que o que define o futuro de uma nação realmente é a educação? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal aqui embaixo e até a próxima. 再见!